Olá, bom dia, bem-vinda, bem-vindo a mais este encontro de domingo nas lives aqui comigo. Eu entrei um pouquinho atrasada que eu tive um problema na conexão, mas vocês que estão entrando aí, vocês me digam se vocês me ouvem bem, me escutam bem. Bem-vinda, Atitude Negra, Samira. Eu estava falando aqui que eu tive um problema na conexão. Então eu fiquei esses 10 minutos sem conseguir entrar. Mas tudo tem sua hora certa, né? Então bora lá, nós vamos direto para esse tema. Bom dia, Samira. Vamos direto para esse tema, que é um tema que de alguma forma foi pedido por vocês quando eu abri a caixinha no início do ano, falando do tema das lives. Então veio muito essa questão do saber dizer não. E o saber dizer não, ele é muito complexo, porque ele vai passar pelas questões de limites e a pessoa meio que olhar para toda a sua história. Então, isso é uma construção. Então, hoje, qual é o meu objetivo? A gente vai introduzir o tema de limites, porque ele perpassa temas bem delicados como trauma, né? E aí eu tô fazendo este paralelo esses dias do limite com a codependência. O que tem a ver codependência com limites? Vocês que já assistiram as outras lives, pode ter já começado a colocar alguma ideia, né, do que, no que o codependente, ele não consegue encontrar, saber o que são seus limites. Então, na live de hoje, é isso que a gente vai falar. Vou falar de limites, diferentes tipos de limites, porque algumas pessoas pensam que limites só tem um tipo, mas não. Nós temos pelo menos 4 tipos de limites, e daí vocês vão começar a observar nas relações, no dia a dia, como é que está esse limite de vocês. Hoje a gente traz esse momento e depois a gente vai aprofundando mais. Aí, cada semana eu vou aprofundando um pouco mais, tudo bem? Então vamos fazer um combinado. Quando o tema estiver legal para vocês, não tá pegando em nada que dói, você pode mandar coraçãozinho. E se estiver pegando em algo que dói, você manda foguinho. Porque aí eu entendo que o foguinho tá tocando em algo que muitas vezes você tá se sentindo assim mal, e aí eu vou dar uma diminuída, tá bom? Então eu vou começar a fazer essa primeira pergunta. Você diz o que pensa e sente? Você diz o que pensa e sente? Os limites, eles são uma expressão da sua autoestima. Eles definem onde suas necessidades terminam e a do outro começa. Eles estabelecem barreiras saudáveis entre você e o outro. Conhecer sobre seus limites é importante para que você se proteja dos outros e não invada os limites alheios. Então, aqui é bem importante eu frisar isso, dessa proteção. Nós não vivemos no mundo de uma guerra, não é isso. Mas é importante de que você se proteja. Se proteja o quê? Seus limites emocionais, físicos, para que você depois não se sinta como que não existe, como aquela pessoa que não sabe quem é. Então, saber quem você é passa por essa exploração dos seus limites, de você reconhecer até que ponto eu posso ir, qual é o peso que eu consigo pegar, entende? Os limites, eles são aprendidos desde a infância. Então, quando na relação com os pais, quando um pai protege e respeita os limites da criança, eles estão ensinando essa criança, que um dia será adulto, a não invadir o limite do outro e a saber o que é seu limite. Então, eu vejo muito no dia a dia, alguns pais falam assim quando a criança é pequena: olha o tio, deixa ele beijar. E a criança faz assim.
não quer este contato físico. E o pai força para que aquela criança receba esse beijo do tio. Algumas vezes, eu entendo que muitas vezes os pais estão ensinando os filhos a se sociabilizarem, mas a criança, ela deve ser respeitada, com todo o direito de existir que ela tem. Então, se você fala para o seu filho, deixa o tio beijar, e ele ou ela se afasta, deixe isso. Ela tá bem-vinda ao Delice. De alguma forma, ela tá dizendo assim, ó, isso aqui para mim, não. Ela tá estabelecendo limite. Só que na infância, o que é que acontece? Muitos pais desrespeitam isso dessa criança. Não permite que ela não abrace, porque quer que ela abrace, beije. Na hora de vestir as roupas, essa criança não tem escolha para escolher quais roupas, e ainda até na hora da higiene, que é um momento que a gente tem que tomar bastante cuidado, na higiene dos filhos pequenos, quando um genitor masculino vai higienizar a criança, ou mesmo a mãe, né, de cocô, de xixi, por volta de 2 anos. É importante sempre ir conversando com essa criança do seu corpo, que quem pode tocar, que ela pode. Esse diálogo vai construindo nessa criança este olhar para que o corpo é dela e ela pode escolher quem toca ou não. Tudo bem por aqui? A gente vê também na questão dos limites, se os pais não lhe ensinaram a você reconhecer isso quando algo está sendo inconveniente, seus pais invadiram seus limites. E para quando a criança cresce, vai parecer normal que os outros invadam o seu espaço. Aí primeiro eu estou falando de limite físico, mas ele se amplia. Então, se o pai não ensinou a criança, os pais não ensinaram as crianças a respeitarem o próprio limite, a dizer não, essa criança ela vai ter dificuldade. Então, ora, ela vai na relação invadir o limite do outro, e ora ela vai deixar este outro invadir o próprio limite dela. Então, como é que a gente vê isso? Os limites, eles, como eu tenho falado, ele afeta em todas as áreas da vida. Relacionamento, relação com amizades, suas relações financeiras, suas relações de trabalho. São inúmeras as situações que, no diálogo, a gente percebe que ou você entrou no limite do outro, ou o outro entrou no seu limite. Bem-vinda, Élica, bem-vinda, Nicole. E é importante a gente observar. Então, existem 4 tipos de limite. Limites materiais, limites físicos, e que aqui no limite físico também está o limite sexual, limites mentais e limites emocionais, nos quais eu falarei agora para você. Que potente tudo isso. Isso, Dinha. Então, o que são os limites materiais? O nome já meio que diz, né? Então não está muito difícil. Se refere àqueles que envolvem dinheiro. Então, toda vez que eu penso em limites materiais, você vai trazer aí na sua cabeça todo olhar sobre como você lida com o seu dinheiro. Você empresta o seu dinheiro sem ter critério? Você toma o dinheiro emprestado sem ter critério? Como você divide os seus bens, aquilo que você tem? Você é do tipo de pessoa que doa, 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 doa e nada recebe? Ou você é daquela que só retém, 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 retém e nada dá? Nós estamos falando de limites. Alguém que pede... Se lembra daquela amiguinha na escola que tudo pedia emprestado e nada devolvia? Ou daquela amiguinha da escola que pegava, abria o seu estojo, pegava o lápis, porque o seu lápis era bonitinho, era aquarela lá, né? Pegava o seu lápis e levava sem te avisar? Essas crianças, essas suas amiguinhas, elas estavam invadindo o seu território.
Esse relacionamento está dizendo o quê? Esta criança, possivelmente, ela não teve limites. E quando a gente fala em limites, a pessoa pensa, diz assim, primeiramente, dizer não. Ok, dizer não. Mas como dizer não? Muitas vezes você não precisa necessariamente dizer não, mas recuar, dar um passinho para trás. Tudo bem do primeiro limite? Limites materiais. Como você está lidando com o seu dinheiro, como você está lidando com seus bens, com aquilo que é seu. Que você empresta suas roupas, suas amigas devolvem? Você nunca empresta? Como é com o seu dinheiro? Você empresta muito seu dinheiro? Você não empresta seu dinheiro? Como você lida com isso? Eu não estou aqui para explorar todas as possibilidades. Eu estou apenas, a gente está conversando para que vocês venham suscitando aí na mente de vocês, no dia a dia, como são os limites materiais de vocês. Agora a gente vai, bem-vinda Najara, bem-vinda Carol. Nós vamos para o segundo tipo de limite. O primeiro é o limite material e o segundo, o limite físico ou sexual. Este é um limite que, na clínica, eu encontro bastante mulheres com dificuldades. Bastante dificuldades na questão sexual, porque muitas têm uma história de invasão do próprio corpo, muitas têm uma história de abusos físicos e no dia a dia, esta mulher, ela não consegue, por ter estes limites físicos invadidos, se impor quando entra nas questões dos limites sexuais, emocionais. Então, os limites sexuais do seu corpo com os limites emocionais, com todos eles estão muito interligados. Nós falamos apenas 4 tipos de abuso porque eles são didáticos para a gente entender. Mas todos passam pelo nosso corpo. Porque o corpo é a experiência de quem você é. É a sua experiência de você estar neste mundo. E no seu corpo, o Eugene Gendler, ele dizia de que o inconsciente é o corpo. Então, o seu corpo, ele traz todas as marcas da sua história. Todo o seu corpo traz as marcas desses limites que foram transpassados, que foram muitas vezes violados. Então, aqui nos limites físicos, diz respeito à sua privacidade. Como, quem e quando você permite que alguém entre em contato com seu espaço físico, que pode ser a sua casa, no seu negócio, quem, como e quando entra nesse espaço, ou pode ser no seu corpo, quem, como e quando toca no seu corpo. Aí eu vou voltar um pouquinho quando eu estava falando da educação infantil. Quando você está ensinando a criança lá na troca de fralda, fazer o cocô, que você vai conversando com a criança, ali você vai ensinando a criança, né? E agora eu me lembrei do livro que tem Pepe, agora eu esqueci o nome exatamente, tá vindo aqui, mas eu esqueci. Então eles ensinam muito do toque do sim e o toque do não. Como você ensinar a criança a colocar este limite físico de quem pode tocar nas áreas íntimas da criança. Por que eu estou trazendo isso? Eu posso dizer, Cida, você está ensinando a como colocar limites nos filhos? Também. Mas, por que eu estou trazendo muito a infância? Porque os limites do adulto e de todos nós começam na infância. E se ele não foi aprendido, essa
criança que um dia vai se tornar adulto, ela pode viver relações que faz com que ela cada dia mais seja, não se sinta existente, não se sinta viva, se sinta ultrajada. Vocês estão me entendendo? Então, quando os pais, eles negam à criança esse direito de escolher quem toca, quem não toca, quem pode, quem não pode, ou os pais ensinam a criança a que precisa abraçar todo mundo, que precisa ir no colo de todo mundo. Não, uma criança não precisa ir no colo de todo mundo. A criança não precisa ficar abraçando e beijando todo mundo. Se a criança quiser, porque tem crianças que são mais sensoriais, gostam de toque, outras não. Se aquela criança, ela desenvolveu isso de não querer toque, talvez já tenha algo marcado na história dessa criança. E você deve, enquanto adulto, respeitar essa criança. A Edna está dizendo, eu estou ensinando sobre limites para minha filha, enquanto aprendo para mim mesma. É isso mesmo, Edna. É isso, é essa troca. Enquanto a gente vai ensinando, a gente vai aprendendo. Porque em algum desses níveis, nós ultrapassamos os limites. Quer sejam materiais, quer seja físicos ou sexuais, mentais ou emocionais. Algumas pessoas têm os limites invadidos em todas essas áreas, outras não. E então é por isso essa reflexão. Então, na medida que a gente for falando dos tipos de limites, vocês vão se observando, ampliando. E aí vocês podem trazer perguntas, porque aí a gente vai aprofundando nos exemplos, tá bom? Porque não é minha pretensão explorar todos os possíveis exemplos, mas ir fazendo essa construção, para que vocês vão construindo com o sentir de vocês, com a experiência de vocês, quais limites vocês têm ultrapassado. Ou que vocês mesmos têm entrado no limite dos outros. Vamos lá. Os limites mentais. Então, bem-vinda, Pamela. Então, entendido até aqui, limites materiais, aqueles que envolvem dinheiro, bens. Então, como eu estou emprestando o meu dinheiro? Como é que eu tomo o dinheiro emprestado dos outros? Como é que eu reparto os meus bens? Eu dei o exemplo de roupas e brinquedos. Como é? Eu empresto muitas minhas coisas, as pessoas devolvem? Se elas não devolvem, eu estou passando por cima do meu limite. E a outra pessoa está invadindo o meu limite. Segundo limite, os limites sexuais e físicos. Quem você deixa entrar na sua intimidade? Como você deixa entrar na sua privacidade? Quem você deixa entrar na sua privacidade e quando? Então são 3 perguntas. Quem, como e quando? Quem, como e quando entra na sua privacidade? Quem, como e quando toca em você? E o terceiro limite que nós vamos entrar agora são os limites mentais. Quando eu falo em limites mentais, ele tem a ver com aquela sua capacidade de argumentar e de você garantir quando desafiado, sem se tornar rígido. Então, esse é um grande desafio nos diálogos, porque a pessoa que tem dificuldade em dizer não, quando vem alguém mais combativo, alguém que usa de argumento, a primeira tendência dessa pessoa é ela se calar. Ou ela se cala. Algumas pessoas usam o recurso de chorar, de ficar nervoso. Por dentro já tá, sai. Outros até sorri. Entende? Mas a pessoa, quando é afrontada, que ela se sente afrontada, não porque o outro tinha o intuito de afrontar, mas algumas vezes até sim, quando a pessoa fala, essa pessoa automaticamente se sente afrontada. Bem-vinda, Dani. Este é o limite mental. Quem de vocês, diante de um confronto, quando alguém começa a argumentar com vocês, como é que vocês ficam internamente? Eu sou exatamente assim. Choro muito quando preciso dizer não e acabo dizendo sim. Isso, Carol, acontece muito. Então, talvez
você esteja encontrando uma dificuldade nos seus limites, que vai ser o emocional que eu vou falar agora na sequência. Mas a questão do entrar, né, num debate, começar a chorar, então algo lá dentro internamente está falando para você. Aqui nos limites mentais, quando eu entro numa conversa, que são opiniões, que as pessoas estão dando a sua opinião, que eu estou me sentindo mal, que eu não consigo me posicionar, eu não consigo dizer para outra pessoa o que eu sinto, o que eu acho, sem me sentir violado ou sentir que eu estou desagradando o outro, eu estou entrando num limite mental meu. E aí, muitas vezes, isso acontece por quê? Porque lá na infância, que é onde nasce, é onde a gente desenvolve os nossos limites, lá na infância, algum genitor negou a você. Quando você foi a primeira vez que você disse não, e ele disse por que não, e você insistiu, não, pai, porque criança não trabalha. Isso as crianças hoje dizem bastante, argumentam muito. Então, quando a criança chega e fala isso, que o pai disse não, eu trabalhei a minha vida toda, você vai trabalhar nessa idade sim. Entende? Então, quando há este confronto e os pais, um dos pais negou todo esse poder de decisão dessa criança, deste adolescente, essa criança, este adolescente, tende a desenvolver de que a opinião deles não vale. De que num confronto, numa troca de ideias, a troca de ideia dela não vale nada. Então ela pode sentir-se ameaçada, o coração disparado e o choro vem. A atitude ponto negra está dizendo, me tremo toda e saio, me afasto e me isolo. Bem-vinda ao Zeni. Nós estamos falando de limites, nós estamos no terceiro limite, que é o limite mental. O quanto você permite que as pessoas invadam a sua vida. Invadam as suas ideias, invadam as suas crenças, invadam os seus pensamentos. E essa questão de limites é construída na infância. Então, como a atitude está falando aqui, me tremo todo e saio, me afasto e me isolo. Essa é um dos pontos muito forte, de que muitas pessoas que construíram a vida em dizer sim para o outro, encontra dificuldade. Quando tem alguém que tem mais argumentos, elas, ao invés de olhar para aquela pessoa, um adulto, que se relaciona com ela, muitas vezes ela faz um processo de regressão. E ela volta para esse estágio da infância, em que parece que aquela pessoa que está ali na frente era o pai ou era a mãe dela, que não respeitava os próprios limites dela, não respeitava os argumentos, o direito dela pensar diferente e o direito dela agir diferente. Vocês conectam comigo que tudo isso tem a ver com existência? Que tudo isso tem a ver com autoestima? Eu não posso pensar em autoestima sem existir. E aí eu vou voltar a esse meu bordão. Como você tem existido? Como a sua existência tem sido? Como os seus limites estão dizendo o quão baixo está a sua autoestima? O quanto o seu senso de existir, ele tem decaído. Devido a essas questões. Então, autoestima, ela não é uma coisa tão simples como as pessoas pensam, só olham na questão da imagem corporal. Autoestima é existir. E como é que eu estou existindo? Como é que eu existo? Como é que eu me ponho enquanto ser que tem um propósito nessa vida, enquanto ser que tem uma função social, enquanto ser que tem uma função mental, de responsabilidade planetária, sistêmica. Como é que eu me posiciono? E aí está o limite.
essas relações que nós fomos construindo desde a infância, primeiramente com os nossos genitores e com as pessoas responsáveis por nós. Foi construindo em cada um de nós a forma, o jeito como nós agimos. Só que eu entendo ao longo da minha caminhada de que tem um momento da vida que a gente precisa olhar para isso. Não com vitimização. E entendam a vitimização. A vitimização não está dizendo de que você não sofreu o que você sofreu. Mas a vida, ela chega um momento na nossa vida que ela coloca em xeque aquilo que está doente em nós e aquilo que está saudável em nós. E aí, o que você vai escolher? Você vai escolher se manter preso à dor, ou você vai escolher se conectar com aquilo que é saudável em você. Porque por mais que a pessoa tenha um transtorno psicológico, tenha a maior questão de saúde mental que as pessoas possam trazer hoje, naquele ser, essas dores não tocam. Nessa centelha, nesse pedaço, não é tocado. Não é tocado. Porque o seu ser é a sua essência mais pura. E é aqui que é o meu convite para você. Mesmo com dor, olhar para essa dor e se conectar com essa parte sua saudável. Que ela vai junto com você no seu tempo, da sua forma, com os recursos que você tem naquele momento. E isso a gente está falando da sua vida. Então, eu não posso pensar em falar em limites, autoestima, codependência, qual seja o tema, sem pensar na vida. E a vida, ela é maior. A vida tem uma métrica, ela tem uma medida que nós muitas vezes não sabemos. E que se a gente é um pouquinho observador dela, a gente pode observar o quê? Que tem horas que ela está com a gente no momento de maior prazer. Tudo que a gente pensa acontece de bom. Todos os nossos planejamentos a gente executa e acontecem. E tem uma hora da vida que não. Que ela está no contraponto. De que tudo que eu penso, que eu olho, que eu vejo sobre mim, está conectado a uma dor. E aqui, eis a escolha. Qual caminho você quer seguir? Tudo bem? Hoje eu amanheci e não me senti bem. Chorar. Mas eu estou chorando, mas consciente de que aquele choro vai passar. E aí eu lembrei de um trecho bíblico que diz: o choro dura uma noite e a alegria vem ao amanhecer. Isso é uma metáfora. E aí eu me lembrei de outro trecho bíblico. O joio cresce junto com o trigo. As dores e essas coisas boas, elas vão crescendo juntos. A gente não tem como arrancar o joio sem que de alguma forma a gente machuque o trigo. Então por isso que eles têm que ir crescendo junto. E na medida que eles vão crescendo junto, o agricultor vai olhando e vai dizendo: tem uma forma de ir soltando aqui. Entende? É isso. Emergir na vida o mar não tem cabelo. A água não tem cabelo. Como é que nós estamos, pessoal? Bem-vinda, Cláudia. Nós vamos para o quarto limite. Primeiro, limites materiais. Segundo, limites físicos e sexuais. Terceiro, limites mentais. E o quarto, que a gente vê bastante as pessoas falarem, que são os limites emocionais. Limites emocionais
são os limites mais difíceis. Isso, aqui e agora, só por hoje. Isso mesmo, Dinho. É isso mesmo, Edna. Aqui e agora, só por hoje. A gente não tem outro momento. Não é que é modismo dizer que aqui e agora. Não, é porque a gente não tem outro caminho. E este aqui e agora não está sendo dito. É séculos que a humanidade vem trazendo, principalmente o Cristo, as pessoas que se conectam mais com a espiritualidade e não necessariamente com a religião, elas vêm trazendo isso. Por quê? E a ciência hoje tem comprovado. Porque toda a nossa transformação está no hoje. Está no agora, neste exato momento. A Carol está falando, eu já estou chorando. Deixa eu sair, Carol. Pode contar conosco, nós estamos aqui. Depois você pode entrar em contato comigo ou conversar com uma das meninas que estão aí no bate-papo aqui. É isso. Eu vejo você, Carol. Eu sinto a sua dor. Nós sentimos. É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível. Obrigado, Cláudia. É possível haver transformação. Você tem dentro de você a centelha que transforma. Mas não é aquela centelha igual a centelha do... A transformação não é igual à transformação do outro. É a sua transformação. Porque é a sua história. E aí não tem uma história melhor do que outra. Os desafios que a Edna passa na vida dela são diferentes do que a Cláudia passa, do que a Carol passa, do que eu passo, do que todos que entraram nessa live passam. E não é porque um passa diferente do outro que eu posso dizer, mas o desafio de fulano é... Não! Fulano passa tal desafio porque na história dos familiares, transgeracional, tem o recurso, de alguma forma tem o recurso ali. Você passa por essa história porque na sua geração, na sua vida, tem aquilo. E é aquilo que vai desbloquear a sua vida e vai fazer com que o seu exercício seja mais pleno. Então, zero de comparação. E aqui nas redes sociais a gente vê muito isso. A gente entrando muitas vezes na comparação. No se comparar. E eu não comparo. E isso é um dos efeitos. Quando você tem um senso de existir muito baixo, a comparação vai entrar. Porque você não sabe quem você é. Que você não sabe Você não vive automaticamente. Aí eu vou puxar os pilares da autoestima. Você não vive conscientemente. Você não tomou a sua autorresponsabilidade. Você não tomou o seu senso de existir. Então você tem uma tendência mesmo a se comparar. E tá tudo certo que algumas vezes eu vou me comparar. Só que o que tange a você, o que diz respeito a você, é tomar a sua vida nas mãos. É tomar aquilo que de mais precioso ela tem lhe dado, que é o fôlego de vida e como você tem expressado isso nessa vida, nessa existência, diante das suas relações. E os limites vai te ajudar a se colocar firme nessa existência, para que você tome toda essa vida que foi passada para você, que foi dada de presente a você por meio dos seus ancestrais. Você não se encerra no desejo dos seus ancestrais, mas você honra ele e passa essa vida para frente. A atitude todo domingo às 10 horas da manhã é um horário separado para mim, para viver esse encontro e essa troca. Obrigada, Dinha. Isso mesmo, Cláudia. Entre em contato com a Atitude. Vocês trocam, gente. Rosana, bem-vinda. É isso. É isso. Os limites emocionais. Eles definem os nossos direitos emocionais. Define os direitos.
mas também a responsabilidade. Quando a gente tem um direito, tem uma responsabilidade ali. A gente, muitas vezes as pessoas, elas pensam isso, mas é meu direito. Mas com o seu direito, tem uma responsabilidade que é só sua fazer, que é só minha fazer. E isso eu não posso abrir mão. Que um dos pilares de você viver, de você existir, é viver conscientemente. E um outro é sua autorresponsabilidade. O quanto você tem se tornado autorresponsável por sua história. Ou você tem delegado ao outro os tristes fatos que ocorreram. E é aqui que entra aquela questão da vítima. Aconteceu um fato. Ok, mas eu trato aquele fato, se precisa de buscar a questão judicial, de denunciar aquela pessoa, denuncie. Nós temos a lei que ampara a gente. As mulheres, os homens, as crianças, todo mundo. Denuncie. Só que internamente, emocionalmente, o papel de ficar ali, no papel de vítima, é este papel que vai congelar toda a sua história. E você não vai conseguir, muitas vezes, deslocar dessa narrativa, dessa história que você tem contado para você mesma. Vocês estão entendendo o quanto eu estou ampliando esse conceito da vítima? Você tem o direito de se sentir lesado, mas quanto mais você se prende a isso, mais você fica congelado. E aí tinha uma imagem que eu via muito circular, o ano passado circulou bastante no Instagram, que era um cacto. Se alguém viu essa imagem, depois me fala. Era um cacto e tinha uma pessoa presa no cacto. Cruel, né? Muita dor, né? A pessoa presa naqueles espinhos ali. O movimento de sair é praticamente infernal. A dor é descomunal. Não tenho nem palavra para dizer o tamanho da dor. Tô pegando em pontos fortes, né? Vou ficar só com essa imagem. Isso, respira. Expira o ar pelo nariz. Ancora os pés no chão. Todas que estão aí, coloca os pés no chão. Sinta a força da terra. Isso. E você vai colocando a atenção no seu pé. Vai subindo um pouco a atenção para as suas coxas. Vai sentindo o seu corpo aí, nessa poltrona, nesse sofá, ou deitada nessa cama. Isso. Este é um lugar seguro para você. Este é um lugar que você conhece. Sobe um pouco mais a atenção para a região do estômago. Sobe um pouco mais a atenção para a região do coração. Isso. Isso. E deixa conectar com a força vinda do alto, do Criador. Isso. E você faz este abraço borboleta. E devagar você dá pequenos toques de um lado. Isso. Isso. Você é amada. Você é linda. Você tem um lugar na sua família. Isso. Se abraça. Vá tocando devagar.
Fique nesse balancinho, ninando a sua criança interior. Sentindo o seu próprio colo, sentindo o seu adulto. Ancorando e protegendo essa criança que sofreu tantas dores. Se você conseguir, olhe nos olhos dessa criança e diz: minha criança, já passou. Este peso que você carrega por toda a sua existência, ao longo desses 20, 30, 40 anos, deixa comigo, porque eu, o seu adulto, estou com você. E hoje eu tenho um recurso para te ajudar, para te amar. Pequena criança, você faz parte de mim. Eu e você somos uma só. Isso. Fica nesse colinho. Repousa nesse abraço. Descansa nesse amor. Descansa nessa proteção. Isso mesmo. Quando você estiver pronta, você abre os olhos, se estava com os olhos fechados. E se quiser compartilhar como foi esse momento, tá tudo bem por aí, pessoal? Então, acredito que seja tudo bem, porque apareceram os coraçõezinhos. Obrigada. Atitude, ponto negra. Você tá bem? Depois, quando terminar, a gente conversa. Carol, eu não consegui fazer carinho somente em mim. Tive que compartilhar com minha cachorrinha. Ah, ótimo, Carol. Você deu até essa questão do colocar alguém. Quando você não consegue fazer esse amparo, né, da borboleta com você mesma, você pode pegar um boneco, um ursinho, você pode colocar aqui no meio e fazer com ele. Você pode pegar um ser vivo, um gato, um cachorro, ou pode ser uma pessoa. Por muitas vezes me ajuda, assim, nas crises
A Carol falando nas crises de ansiedade, isso mesmo, Carol. Isso é um ótimo recurso. O recurso que a gente usou do ancoramento, de sentir o espaço físico, antes da gente focar na respiração, porque tem gente que tem dificuldade na questão da respiração com ansiedade. Não é todo mundo. Então, primeiro a gente começa com a ancoragem. A gente ancora o nosso corpo, reconhecendo o espaço físico, para trazer segurança. Depois a gente vai trabalhando essas coisas, como a gente fez o abraço, a questão mesmo de ter um outro corpo, algo que te acalme, que pode ser, isso é um ótimo recurso. E aí depois tem respirações, tem várias coisas que dá para ser feito no primeiro momento, né, de uma crise de ansiedade e pânico. Tem até um trecho do filme do Gato de Botas que tá rolando por aí, não sei se vocês já viram, em que eu ia até postar, essa semana eu vou postar ele, que o gato de botas, ele tá tendo uma crise, e aí vem o amigo dele, e o amigo dele fica olhando sem saber o que fazer. Daqui a pouco ele vem, coloca a cabeça, e no que ele coloca a cabeça, ele vai relaxando. Então, isso que você tá fazendo, Carol, é mais ou menos isso. E o que eu fui ensinando para vocês, a fazer esse autoabraço. Se tem essa dificuldade de fazer o autoabraço, e colocar alguém que você se sinta seguro, ou um objeto, vai fazer isso, vai ajudar nesse senso de ancoramento. Porque o que você está fazendo é uma ancoragem do seu corpo. Eu vi... você viu essa cena? Não é linda? Muito linda. Eu chorei quando eu vi aquilo. Né? Assim, muito, porque nós temos muitos recursos, são muitas coisas simples, nada de mágica, porque a gente não tem mágica. Viver não é além de... pode ser fluido, mas a gente não tem mágica, não tem plim, plim. Nós temos um processo. É claro que quanto mais você vai se colocando nesse fluxo, né, do desapego, mais você vai vendo que as coisas vão se tornando leves e vai tendo uma órbita. Você não precisa lutar contra essa órbita. Enquanto você vai para lá, tá vindo para cá e se choca. Não. Você vai seguindo, e aí talvez quando a gente tá neste movimento, as coisas parecem que ficam mágicas, assim, ó, acontecem. Ah, mas eu desejei isso e aconteceu. Porque você foi desapegando das coisas das dores que aconteceram. Foi deixando essa escassez de lutar, de brigar com os ciclos da vida. Deixou de brigar, foi tomando a vida, foi tomando as histórias dos seus ancestrais, foi tomando toda a sua história, e ao mesmo tempo que, como é contraditório, né, você vai tomando, você vai olhando e você vai desapegando. E o fato do que vocês estão fazendo, olhando para essa história, vai fazendo que ao mesmo tempo olhe, sinta a dor, chore, mas isso já está sendo um desapego. Já está deixando um deixar-ir. Um deixar-ir. Como é que tá aqui, pessoal? A gente aguenta mais 5 minutinhos, só para eu finalizar os emocionais? Ok. Então, nos limites emocionais, é essa questão do quanto é o meu direito, quanto eu tenho direito, mas que eu tenho uma autorresponsabilidade. E compreender de que isso, o quanto é minha responsabilidade, não culpa. Em outros momentos mais pra frente a gente vai falar sobre a culpa e sobre autorresponsabilidade especificamente. Mas culpa é culpa, autorresponsabilidade é autorresponsabilidade. Quando eu tô na culpa, eu estou muito na dor, eu estou muito nas dores da criança interior. Quando eu tomo a minha autorresponsabilidade, eu tomo essa faceta do adulto, daquele adulto que acolhe essa criança e que contribui para essa transformação. Pessoas com limites saudáveis, emocionais, não se perdem nos relacionamentos íntimos. Então, a gente vai... aqui entra, quando a gente fala dos limites emocionais, aqui a gente vai ver diretamente a relação com a codependência. Porque quem tem me acompanhado
nessas 2 últimas lives, eu falei sobre a codependência. O que é a codependência? A codependência está dentro dos transtornos de personalidade. Ela vai do nível mais leve até o nível mais grave e que nas relações há uma dificuldade no vínculo. Então, o codependente, quando ele se vincula com a pessoa, ele tem essa dificuldade em se vincular. Por quê? Porque ele se perde no outro. Ele não tem fronteiras, ele não tem limites. E este limite dele, do codependente, foi forjado. Surgiu, primeiro, um dos possíveis pontos. Pode ter sido na relação simbiótica com a mãe. Então, na relação da infância, no momento de simbiose, que é um processo de desenvolvimento psíquico e cognitivo natural, segundo a teoria freudiana, para criança. E naquele momento lá, a criança pode não ter descolado do vínculo dessa simbiose com a mãe, e por isso ela desenvolveu uma codependência, ou ela pode ter descolado no vínculo simbiótico. Quando chegou no momento da vida, houve alguma traumatização e ele volta de novo e cola aqui. Ou deslocou esse processo de simbiose natural e no decorrer da infância aconteceram traumatizações que fizeram com que a pessoa desenvolvesse esse transtorno da identidade. Ou seja, essa pessoa criou um falso self. Ela não sabe quem ela é. Então, se ela não sabe quem ela é, ela introjeta, ela põe para dentro de si os gostos, os desejos, os sentimentos da outra pessoa. Por isso que o codependente, ele não sabe, geralmente, quando você pergunta para uma pessoa codependente, ela não sabe dizer o que ela sente, o que ela quer, o que ela gosta. A dificuldade, ela tem dificuldade em se expressar, em dizer se ela concorda, se ela não concorda. Quando ela faz isso, ela faz de uma forma não assertiva. Ela faz de uma forma que dói ela e dói no outro. Mas tudo por quê? Porque ela está presa nessas coisas. Ela está presa nesse falso self, nessa falsa identidade que ela desenvolveu para sobreviver. Então vocês entendem que tudo isso que eu estou falando é de dor. Mas dentro de você tem um pedaço que está saudável. E é com essa força que a gente se conecta para recuperar. Na questão da codependência, é um tratamento para a vida inteira. Tem alguns estudos que dizem que a codependência é uma doença. Outros estudiosos acham que não. Mas sendo ela doença ou não, é algo que a gente precisa olhar. A codependência também, ela tem 2 polos. A codependência pode ser a codependência passiva, em que a pessoa codependente passiva, ela vai sempre depender do outro. E eu usei muito esses dias a questão de alguém que é alcoolista. Então, o alcoolista, ele tem uma dependência do álcool. E aí, imagine que tem uma mãe que em todos os momentos da vida está lá buscando proteger esse filho, cuidando deste filho. Muitas vezes o filho já está com 50 anos na casa dos pais, bebendo, e essa mãe mantém este filho, protege esse filho, tal. Então, tem isso. E aí, o codependente ativo é aquele que vai tentar salvar essa outra pessoa. É essa pessoa que vai fazer tudo ativamente, na expectativa, na esperança de resgatar essa pessoa disso. Isso são aspectos inconscientes. E a pessoa vive toda essa vida aí. Ambos, tanto passivo quanto ativo, eles têm essa dificuldade do self. Eles se veem com o falso self. Tudo bem? Eu dei uma recapitulada assim geral. Então, aqui os limites emocionais no codependente é muito delicado.
Então, como a gente já falou, aqui pensando assim, então por que o codependente ele não reconhece essa dificuldade? Por isso, por essas questões de você é capaz, não, eu não sou capaz. Ela construiu um self interno de que não era capaz. E por mais que as pessoas digam que ela é capaz, por mais que as pessoas criem situações para ela, ou ela mesma não acredita, porque este self está lá. E enquanto não se aceita que é codependente, enquanto você rejeita, você nega isso, mais difícil fica para você entrar nesse espaço de liberação dessa história. E é um processo. A questão da codependência, ela nasce muito lá na década de 60, 70, e tem grupos de Al-Anon, né? E tem o CODA, que é o grupo de codependentes, principalmente nos Estados Unidos, principalmente em outros países, em que as pessoas olham muito para a questão do codependente. Assim como os alcoólicos anônimos tem os passos, né, para viver uma vida sem álcool, os codependentes também têm os seus mandamentos, têm os seus pontos que vai trabalhando para se conectar. Como é uma questão de falso self, transtorno de identidade, a conexão com o espiritual é muito forte. Então você vê que nessas lives todas eu sempre vou trazendo um trecho que eu acho que conecto com o espiritual. Não com a religião, mas com o espiritual. Porque na codependência ela vai tocar este ponto. Vai tocar nessa raiz da conexão com o eu sou. Tudo bem, pessoal? Vamos finalizar por aqui? Quando for na próxima semana, nós continuamos a falar. E aí tem outros pontos que eu pretendo ir abordando. Agradeço a todos que vieram. A Carol, a Atitude. Eu vou colocar você. Você quer falar, Edna? Ou você tocou sem querer? Bem-vindo, Luciano. Depois, a gente já está finalizando a live, depois você assiste a live. Não, porque se você quisesse falar alguma coisa, eu ia colocar. Obrigada, Carol. Obrigada, Edna. Obrigada, Solange, Luciano, Alzeni, Samira, Rosana, todos que foram passando por aqui ao decorrer dessa manhã. Tá bom. Minha filha bateu a mão. Muito obrigada. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, ou se vocês tiverem alguma pergunta, me envia lá no direct. E aí, durante a semana, a gente vai conversando. Hoje mesmo, a gente vai vendo, tá bom? Então, próxima semana... já ia esquecendo de falar. Eu estou com o trabalho da jornada Restaurando a Autoestima. Essa é a terceira turma que a gente faz o trabalho, que é um grupo no WhatsApp, um grupo de psicoeducação sobre o tema da autoestima. Então a gente vai abordar vários temas de forma simples, não é terapia grupal, não é mentoria, não é terapia individual. É um trabalho de psicoeducação em que tem uma informação, eu trabalho temas, explico temas, e nessa sequência tem um exercício que vocês farão e depois a gente trata isso. A Edna participou, a jornada é incrível. O pessoal que participou fala realmente que é um trabalho simples, mas que funciona. E funciona como? Se você estiver disposto. Então eu sempre abro a jornada para aquelas pessoas que desejam. É um trabalho muito simples, mas simples não quer dizer profundo. Porque as pessoas têm uma visão muito assim, de é simples. Simples não quer dizer raso. Entendeu? Simples pode ser simples e ter um nível de profundidade. Depende sempre daquilo que você está disposto a entregar. Porque eu entrego a minha parte.
e a outra parte é de vocês, tá bom? Então, se vocês se sentirem que querem participar da jornada, sejam bem-vindos, me chamando no direct. Beijos e até mais. Tchau, tchau.